Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Local Mais Global. Este é um projeto promovido pelo Monte, em parceria com o agrupamento de escolas de Arrelos e de Mora. É cofinanciado pelo Instituto Camões e pelas câmaras municipais de Arrelos e de Mora. Hoje exploramos porque é que a ação climática é tão urgente, sobre os impactos que o aquecimento global tem na nossa comunidade, a necessidade de iniciar uma transição verde e justa e o papel da cooperação internacional. José Luís Monteiro é biólogo, ativista e Project Officer na OICS, Cooperação e Desenvolvimento, dividindo o seu tempo entre o desenvolvimento de projetos de educação para a cidadania global em Portugal e ambiente e desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Para além de Portugal, já trabalhou em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E temos também presentes os alunos Carlota Oliveira, Mafalda Calhau e Cláudio Galvão, do nono A da Escola de Mora. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar com a pergunta da Mafalda. O que podemos ver na prática, no dia-a-dia, que prova que o clima está a mudar drasticamente? Boa tarde, obrigado pelo convite. Na realidade, a questão é que não podemos ver no dia-a-dia, por assim dizer. Há muita confusão às vezes entre o tempo e o clima, e pode estar muito frio ou muito calor e não é necessariamente uma consequência das alterações climáticas. O que temos que fazer é dar um passo atrás e ver algum tempo, e ver uma série de dados. Ou então falar com as pessoas mais velhas e perguntar, então, como é que era no vosso tempo? Eu, como já sou mais crescido, por exemplo, posso dizer que no meu tempo, quando eu tinha a vossa idade, se calhar chovia, não sempre, mas chovia em pequenas quantidades durante, sei lá, desde setembro até maio. Abril, águas mil, supostamente, abril seria um mês que choveria bastante. E agora, o que acontece é que há anos em que quase não chove nada, há outros anos como este ano em que tivemos quase 2 meses a chover constantemente. Portanto, o importante é podermos ver, como muitas vezes não temos memória das coisas, é podermos olhar para as séries de dados e perceber que sim, os últimos anos têm estado sempre a aquecer a temperatura média um bocadinho e, portanto, acaba por ser, os últimos anos ser os anos mais quentes. Mas temos que ter sempre uma noção de escala e de tempo que é para perceber isto. De que forma a perda de biodiversidade local compromete a segurança alimentar nos países em desenvolvimento? A questão, muitas vezes, é que também nós vemos as coisas sobre a perda de biodiversidade ter um impacto, sobretudo, nos países em desenvolvimento. Mas a perda da biodiversidade compromete muito a nossa vida também nos países desenvolvidos. Muitas vezes as questões ligadas à biodiversidade são tidas um bocadinho, neste momento, como segundo plano, às vezes. Mas, na realidade, pensa, por exemplo, os países em desenvolvimento sofrerão mais rapidamente porque dependem mais proximamente da Terra e do que o planeta dá, enquanto nós estamos um bocadinho mais distantes. Mas, sei lá, a primeira coisa, por exemplo, é a perda de espécies que são muitas vezes utilizadas na nossa alimentação. E nós pensamos, mas espécies selvagens, sim, por exemplo, o peixe, o atum, a sardinha, são espécies importantes e que os seus estoques vão decrescendo. Mas depois podemos ir ao nível seguinte e é a perda de espécies que são importantes para os ecossistemas agrícolas que nós utilizamos. E aí o exemplo mais clássico é das abelhas e dos outros polinizadores. Se formos perdendo essa biodiversidade, vamos ter menos capacidade de produção mesmo agrícola ao longo dos tempos. Daí que hoje em dia, por exemplo, há uma indústria grande de aluguer de colmeias na época da polinização em alguns países. E depois, a um terceiro nível, há a questão da biodiversidade dentro e das variedades dentro dos próprios alimentos que nós consumimos. Se vocês pensarem, por exemplo, nós muitas vezes vamos ao mercado e vemos o mesmo tipo de bananas. É aquela variedade amarela que é a Cavendish. Ora, 99% das bananas que são comercializadas internacionalmente são exatamente daquela variedade. E aquilo são clones. São todos iguais, não há diversidade genética sequer. Um destes dias aparece uma doença qualquer que tem um impacto grande sobre as Cavendish, e se calhar não teria sobre as outras bananas que quem anda pelos trópicos conhece. E, portanto, pode eliminar 99% das bananas que são consumidas por aí. Isto pode ter um impacto bastante grande também em termos alimentares para os países desenvolvidos. Porquê é que ainda dependemos tanto do petróleo e do carvão, se sabemos que eles poluem tanto o nosso planeta? Isso é uma pergunta que dava para 2 horas aqui de conversa. Dinheiro, tempo e dinheiro. Acho que será a principal coisa, e depois tem a ver muitas vezes também com a ganância de alguns. A realidade é que nós montamos um sistema económico que está mesmo às costas de produção e acesso à energia fácil. E
o mais fácil que tínhamos durante bastante tempo era a transformação do petróleo, gás natural, etc. E há países que montaram as suas economias exclusivamente sobre isto. Agora, se vocês pensarem que globalmente os lucros, eu não estou a falar só dos lucros das empresas petrolíferas, são qualquer coisa como 30 milhões por hora. É óbvio que ninguém quer perder 30 milhões por hora e, portanto, vai demorar tempo até desmontarmos isto. E se pensarmos que a maior parte das energias renováveis, que são limpas, ou mais limpas pelo menos, porque há a questão dos impactos, há sempre alguns impactos, não vão ser os mesmos. Não vai ter uma Arábia Saudita ou uma Aramco que vai estar a ganhar dinheiro e a ganhar poder. Portanto, nós temos que perceber isto como um processo que vai ser longo e que vai ser demorado, mas que tem que ser feito o mais rapidamente possível. E também temos que depois perceber não nos deixar perder pela ganância de alguns. A maior parte dos jovens agora não gosta de fumar, não quer fumar, mas porquê? Porque já sabemos que faz mal à saúde. Mas durante muito tempo a indústria tabaqueira andou a tentar convencer as pessoas que não fazia mal nenhum, que não havia nenhum problema. E contrataram uma série de gente, pseudomédicos e especialistas, para dizer que fazia bem, que não havia nenhum problema. E ao longo destes últimos, se calhar, eu diria se calhar 30, 40 anos, foi-se desmontando isso e cada vez menos agora há menos jovens a fumar. Passa-se mais ou menos a mesma coisa com os combustíveis fósseis. Também contratam especialistas para dizer que não há nenhum problema, etc. Só que nós não temos 40 anos para fazer isto. Portanto, de alguma forma, vamos ter que fazer em 10 e vamos ter que acelerar o processo. Okay. Como é que a preservação da floresta tropical em São Tomé e Príncipe contribui para o equilíbrio climático global? É assim, São Tomé e Príncipe, por exemplo, é um dos poucos países que deve ser carbon negative, ou seja, que absorve mais carbono do que o carbono que emite. E disso depende, sobretudo, das suas florestas, também do que estará no mar à sua volta, mas sobretudo das suas florestas. Ora, 70%, mais ou menos, 2/3 de São Tomé, está coberto de florestas. Isso permite absorver bastante do carbono. Todo o carbono que é produzido localmente, mas também permite retirar mais algum carbono da atmosfera. E, portanto, nesse momento, o que acontece é que, enquanto a maior parte dos países está a pôr mais carbono para a atmosfera, as florestas de São Tomé permitem que se vá tirando carbono da atmosfera. Depois aqui vamos ter outro problema a seguir, e outra questão, que é, mas que recurso é que São Tomé tem para o seu desenvolvimento? E o principal recurso que vai ter logo é a floresta. Agora, se São Tomé não emite, São Tomé até reduz o carbono que está na atmosfera, como é que nós depois podemos dizer, nós que emitimos e que poluímos, vamos chegar a São Tomé e vamos dizer, olha, vocês agora têm que conservar a floresta para o bem de todos nós do planeta. Nós já demos cabo das nossas florestas. Portanto, há aqui uma questão de justiça e, portanto, é importante conservar as florestas, as de São Tomé e as principais florestas primárias que temos por aí, por esse mundo fora, mas se calhar estes países precisam de ajuda para conservar e precisam de receber algo em troca por estarem a conservar. Quais são os principais projetos que organizações como a OICOS desenvolvem em São Tomé na área do clima e ambiente? Sim, nós, na realidade, São Tomé, a maior parte dos projetos tem a ver com conservação. Os que a OICOS faz e que possam estar dentro desta área de clima e de ambiente. Temos estado a trabalhar muito com a questão das áreas protegidas. Trabalhamos com alguns parceiros internacionais para proteger as florestas em São Tomé. Nós não somos a OICOS, não é uma ONG de ambiente, é uma ONG de desenvolvimento. A ser uma ONG de desenvolvimento significa que o nosso foco vai ser nas pessoas e não necessariamente na natureza. O que é que acontece? As pessoas não podem ter uma vida digna, que é o nosso objetivo, se também não tiverem um ambiente natural são. E, portanto, é preciso conservar esse ambiente para que as pessoas possam desenvolver. E o trabalho que nós fazemos, muitas vezes, é, se calhar, procurar um parceiro internacional que seja especialista em conservação e trabalhar com ele, em que nós trabalhamos as pessoas, eles trabalham as espécies, os habitats, etc. E, portanto, o trabalho da OICOS, lá está, tem sido na gestão do Parque do Oboe, por exemplo, na melhoria das competências do Parque do Oboe, com um parceiro internacional que é a BirdLife, por exemplo, mas depois também estamos a trabalhar na conservação dos mangais de São Tomé, e aí os mangais são zonas úmidas, são florestas que estão meio floresta, meio pântano, estão na zona costeira.
e que absorvem 6 vezes mais carbono do que as florestas tropicais, por exemplo, e nós temos estado a trabalhar na conservação dos mangais que há neste momento e na recuperação de alguns que já estão em bastante mau estado. Temos estado a trabalhar em termos de áreas marinhas protegidas, aí também, mais uma vez, com uma série de parceiros nacionais e internacionais, entre os quais a Fauna and Flora International, para montar a primeira rede de áreas marinhas protegidas em São Tomé e Príncipe. Portanto, é um trabalho variado e diversificado, que depois há um outro aspecto ambiental que não é se calhar necessariamente ligado a projetos em concreto, mas todas as outras atividades que nós temos, nós vamos pondo sempre uma carga, seja de educação ambiental, seja de vamos ajudar as populações a produzirem, a terem maior rendimento. Ok, então vamos tentar ter rendimento de forma a que ou tenhamos um impacto positivo na natureza, ou então que não, pelo menos não tenhamos um impacto negativo. Portanto, a componente ambiental, sobretudo num país que em termos ambientais é um paraíso como São Tomé, que é o único país do mundo em que todo o território é reserva da biosfera da Unesco, por exemplo. É um país que tem conhecidas pelo menos umas largas dezenas de espécies endémicas, são espécies que só existem no mundo inteiro, só existem ali, em São Tomé e Príncipe. E, portanto, tudo o que nós fazemos em São Tomé terá que ter uma ligação necessariamente com o ambiente. Pode-nos explicar melhor no que consiste e o que desenvolve na COP? É uma pergunta sempre complicada. A COP, para já, há várias COP. COP significa apenas Conferência das Partes, basicamente. E é, cada vez que nas Nações Unidas se promove a assinatura de um tratado internacional com muitos países, o que acontece é que há um órgão oficial e há um momento em que se tomam decisões sobre esse tratado. Vão acompanhando como é que o tratado está a ser implementado, vão-se propondo metas ou modificando metas, vão-se propondo, às vezes, novas iniciativas ao abrigo desse tratado e o que é que acontece? Todos os anos, ou, noutros casos, de outros tratados de 2 em 2 anos ou mais, há uma reunião a nível internacional em que todos os países, neste caso todas as partes que assinaram o protocolo, que assinaram, que estão a dizer que concordam com a implementação daquelas ideias, têm que se representar e vão apresentar o que está a ser feito, vão tomar novas decisões sobre o que é que pode-se continuar a fazer. A COP mais conhecida, daí passou-se a usar para tudo, é a COP do clima. Pronto. E é apenas referente ao tratado das Nações Unidas para o Clima. Pronto. Nestas COPs, o que acontece é que vêm representantes de todo o mundo, dos vários governos, da sociedade civil, justamente depois das empresas, às vezes das câmaras municipais, portanto, um bocadinho de tudo, uma amostra das pessoas do mundo vai ali para falar sobre o que é que está a ser feito sobre o clima. Como o clima, neste momento, as alterações climáticas serão provavelmente o maior problema que nós temos para resolver em termos globais, lá está, porque depois das questões climáticas decorrem uma série de problemas em todas as outras áreas, seja as questões ligadas à pobreza, seja depois as questões ligadas às migrações, seja a perda de biodiversidade, etc., a perda de rendimento económico. Passa a ser o momento do ano em que toda a gente olha para as questões do clima, os mídias olham para as questões do clima, geralmente ali durante novembro ouve-se mais falar sobre clima do que o resto do ano inteiro, e então as pessoas reúnem-se para tentar tomar algumas decisões sobre o que é que o futuro. No caso da COP, por exemplo, do clima, já este ano o ano passado foi a 30ª, sendo que a mais importante será a COP de Paris, que foi quando se decidiu a implementação do Acordo de Paris, e o Acordo de Paris dizia que de X em X anos havia de haver uma revisão das metas, haver o acompanhamento de como é que as coisas estão, e esta COP foi mesmo importante para isso, para ver quais eram os compromissos que tinham sido cumpridos até agora, para ver o que é que precisamos de fazer mais, para ver o que é que podemos melhorar e para aprendermos um bocadinho em conjunto. Teoricamente será isto. Na realidade, o que tem acontecido muitas vezes tem sido um momento em que tens muito mais bloqueio internacional do que avanço. A última COP em que toda a gente saiu verdadeiramente satisfeita porque tínhamos dado passos claros para a sustentabilidade foi exatamente a de Paris. E foi a minha primeira. E,
Portanto, eu achei que era maravilhoso, que era uma reunião maravilhosa, em que toda a gente salvava o mundo e saímos lá contentes. E a partir daí tem sido mais ou menos sempre a descer e tem sido cada vez mais complicado que as coisas avancem no sentido que nós queremos. Sendo que nos últimos anos temos um problema grave que um dos países principais poluidores a nível mundial, dos Estados Unidos, decidiu retirar-se da COP e não participar oficialmente nas COP. E, portanto, temos este problema que é um bocadinho como estarmos a tentar, sei lá, montar um puzzle, mas faltam um terço das peças. Pronto. E, no fundo, é nessa situação que nós estamos. Lá está, é o melhor que nós temos. Não é ótimo. Eu dizia no outro dia uma pergunta, é assim, se apetece-me fazer bacalhau à Brás, mas por acaso não tenho bacalhau. Epá, faço alho francês à Brás, faço só com alho francês, não vai ficar exatamente igual. A Scop é assim, apetece-me salvar o mundo todo, mas se calhar não consigo salvar o mundo todo, portanto não tenho os ingredientes todos. Epá, faço o possível agora e se calhar na próxima semana, próximo ano, neste caso a COP, se calhar já arranjei bacalhau e só posso fazer bacalhau à Brás. Zé Luís, sem querer aprofundar muito geopolítica, mas falando de justiça climática, muitos especialistas criticam o facto das últimas COPs terem sido organizadas por países que são grandes exportadores de combustíveis fósseis, como os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão. Até que ponto o lobby do petróleo pode estar a atrasar as decisões de abandono definitivo dos combustíveis fósseis e, por consequência, a quebrar a justiça climática? Tenho toda a certeza que o lobby do petróleo está a abrandar a tomada das decisões corretas, tal como o lobby do tabaco há uns anos estava a fazer a mesma coisa em relação ao tabaco. A única... há uma agravante. Além de estarmos a falar de países produtores de petróleo ou de combustíveis fósseis, também estamos a falar de países que, como é que, dizendo isto de uma forma simpática, tenham algum déficit democrático. E, portanto, a possibilidade das pessoas participarem, manifestarem e se expressarem a sua opinião está muito limitada. E isto não é inocente, o facto de ter acontecido várias vezes de seguida. É uma forma de controlar quem lá vai, é uma forma de controlar quem fala, é uma forma de limitar o que é dito e os avanços que têm sido feitos. E, sobretudo, porque muitos avanços que têm acontecido na primeira semana das COP nos últimos anos são avanços que são mais no papel do que na realidade. Ao estabelecimento de novos fundos, ao estabelecimento de novas ideias e que depois, na realidade, se formos ver, passados 3 anos ou 4 anos, continuam na mesma, ainda não foram implementados ou ainda não houve avanços. Portanto, é de aproveitar cada vez que temos uma possibilidade de haver uma presença forte da sociedade civil para estarmos presentes e é importante perceber que, lá está, não pode ser só o mês de novembro, não pode ser só durante a COP que nós temos a possibilidade de falar sobre os problemas. Quando têm acontecido as COPs em países que são com grandes déficits democráticos, se calhar quem está de fora poderá, nessa altura, então, fazer mais barulho fora do que aquele que se pode fazer nos próprios países. Se calhar, quando se vamos a uma marcha do clima realizada em Lisboa, porque não se podia realizar no Dubai, se calhar, nessa altura, estamos a representar-nos a nós e estamos a representar-nos também às pessoas do Dubai que, se calhar, poderiam querer participar nessa marcha. Portanto, é importante percebermos que há uma resistência organizada ao combate às alterações climáticas, porque no meio disto tudo vai haver quem vai sair a ganhar e quem vai sair a perder e quem neste momento está a ganhar não quer perder alguns privilégios que tem. Exato. Chegamos agora à parte dos comentários do público e temos aqui a primeira pergunta. A nossa geração compra imensa roupa barata na net, por exemplo, a Shein. Como é que essa prática impacta o ambiente e o clima do outro lado do mundo? Não impacta o clima aqui, não é no outro lado do mundo. Atenção, impacta os direitos humanos no outro lado do mundo e impacta o clima no mundo inteiro. Nós, neste momento, eu sei, eu vou muitas vezes conversar com gente da vossa idade sobre questões de desenvolvimento, sobre questões do clima e da solidariedade. E eu sei que eu, se calhar, tenho 1 hora para falar com essas pessoas e quando saio vão receber 10, 15 anúncios no telemóvel de compra aqui, compra mais barato, compra na Shein, compra na Temo, compra seja lá onde for. Mas também compra na Zara, compra na H&M, onde quer que seja.
muitos desses, este fast fashion, como lhe chamou agora, em que à segunda-feira aparece uma Kardashian ou uma Dua Lipa, alguns com um vestido, e na quinta-feira já está no catálogo da Shein uma réplica barata desse vestido, que é para as pessoas comprarem. As pessoas depois compram e usam uma vez ou duas e depois deitam fora. É assim, os materiais para produzir esses vestidos já foram gastos. Os materiais, o combustível para enviar o vestido desde de onde quer que tenha sido feito até nós, já foi gasto. Portanto, há uma série de coisas que acontecem antes de nós termos o vestido que têm um impacto ambiental negativo. Muitas vezes, depois também há um impacto social bastante negativo, porque se calhar são produzidos por jovens, crianças da vossa idade, que estão a trabalhar 16 horas por dia para ganhar 2 euros ou 1 euro, e se calhar sem nenhumas condições de segurança no trabalho. Como também em sítios onde há regras ambientais menos importantes, o que vai acontecer é que se calhar vai-se poluir mais a produzir ali. E depois nós usamos, vamos a uma festa, vamos ao cinema, vamos 2 vezes, entretanto a Dua Lipa já mudou de roupa e nós também vamos mudar a seguir. Pronto. E portanto, temos que ser nós a pensar, porque isto é antes do vestido chegar às nossas mãos. Mas depois de deitarmos o vestido fora, também há uma série de coisas que acontecem. Ao ponto de haver uma grande exportação de roupa que nós deitamos fora para uma série de países em desenvolvimento. Há sítios na Índia e no Bangladesh onde estão convencidos que na Europa só se usa a roupa uma vez e que ninguém lava a roupa, que se deita fora. Tal é a quantidade de roupa que eles recebem de volta. E, portanto, é importante nós percebermos isto e sabermos que os R's que antes havia, nós falávamos nos 3 R's, hoje falamos em 5 e o mais importante será o recusar e o repensar. Se nos vão dizer, ok, o Dua Lipa usou um vestido, eu não tenho que usar o mesmo vestido. Quem diz o Dua Lipa diz a Taylor Swift, diz o Timothée Chalamet, ou whatever. Mas é necessário percebermos que ou recusarmos a consumir qualquer coisa é a melhor coisa que podemos fazer em termos de ambiente. Não é? E depois, se eu, se calhar, quero usar mesmo alguma coisa, se calhar posso pensar em usar roupas em segunda mão, posso pensar em recriar, em trocar roupas com os amigos, posso recriar uma coisa diferente. Portanto, esta questão de quero fazer alguma coisa, vou comprar, esta satisfação imediata de um desejo que pode ser perfeitamente momentâneo, tem que ser bastante combatida e aí cabe-nos a nós, individualmente, cada um de nós, decidir se cai na conversa ou não, obviamente. Mais uma pergunta. Cada vez mais pessoas viajam, como é que podemos viajar com menos impacto, mesmo quando não há alternativa ao avião? Se não há alternativa ao avião, vamos ter que ir de avião. Pronto. Se tivermos que ir, este é o primeiro ponto. Ou seja, nós, muitas vezes, a OICOS e várias outras ONGs, fazemos parte de uma série de redes internacionais e, portanto, muitas vezes há reuniões e antes as reuniões eram todas ou em Bruxelas, ou em Londres, ou em Paris e lá iam as pessoas e havia gente que passava muito tempo a vir. E se calhar hoje em dia dizemos, não, mas para que é que eu preciso de ir mesmo desta vez? Portanto, em vez de fazer essa viagem, vou recusar-me a ir e vou fazer uma reunião virtual, como fazemos muitas vezes. Outra coisa que às vezes pode acontecer é, se eu tenho mesmo que viajar por alguma razão, ir a uma COP, por exemplo, lá está. Eu se calhar preferia não ir, às vezes, mas é um momento em que eu posso falar com os mídias sobre uma série de coisas, portanto justifica-se que eu vá. Há formas depois de tentar compensar algumas emissões de carbono, posso apoiar alguma organização que vai plantar árvores, posso fazer uma série destes pequenos passos. Mas eu tenho que tentar sempre escolher um meio de transporte que é mais amigo do ambiente. Às vezes, se calhar, se é Lisboa-Madrid, se calhar não vale a pena eu ir de avião. Eu posso ir de comboio, não sei como é que está agora, que é ter uma confusão, mas posso ir de autocarro, por exemplo, que as emissões vão ser sempre menores. Há estes pontos que nós temos que pensar. Agora, é assim, é óbvio que se calhar, uma vez por outra, e fazer uma viagem de turismo mesmo a um sítio, mas vamos fazer contar. Não vamos passar o fim de semana em Nova Iorque. Não é? Se vou atravessar o Atlântico, se vou atravessar um oceano ou se vou atravessar um continente, que seja para ficar mais alguns tempos, que seja para conhecer uma série das coisas que eu tenho à volta. A questão não é de nos privarmos totalmente das coisas, é de sermos racionais e de saber sempre que há pontos que são a ganhar, há pontos que estão a perder
e tentarmos equilibrar as coisas e ver o que é que nós podemos fazer. Com consciência, não é? Sim, sempre. Antes de terminarmos, queria perguntar se tem algum conselho para os nossos alunos. Vocês, é assim, em primeiro lugar tenho que vos pedir desculpas, porque a minha geração só tem feito asneira. Pronto, e que nós somos os grandes responsáveis da situação estar como está, e nós seremos provavelmente a primeira geração que não vos vai deixar um planeta melhor do que o encontrou, seja em termos económicos, em termos sociais, muito menos em termos ambientais. Em primeiro lugar, é o pedido de desculpas. Pronto. E o segundo lugar vocês, com as vossas idades, precisam de abrir muito a cabeça e de ver muitas coisas, mas precisam também de concentrar-se no que é mais importante. E o que é mais importante não é... eu não preciso só de ativistas no futuro para combater as alterações climáticas, para combater uma série de... Eu preciso de... sei lá, sociólogos ativistas, advogados ativistas, profissionais de saúde ativistas. Eu preciso de gente com uma série de competências técnicas e uma série de valências e que seja ao mesmo tempo ativista e que se mantenha a causa que ouviu uma vez e gostou e que pensou que seria um bom caminho. Portanto, neste momento eu preciso que vocês sejam estudantes e ativistas ao mesmo tempo. E, portanto, neste momento há uma concentração e o foco que vocês precisam dar na escola, ótimo, tenham na escola, mas peço-vos que se envolvam mais com as organizações da sociedade civil, envolvam-se mais com as atividades que se vão fazendo, quando às vezes é para fazer alguma pressão sobre o governo, peço-vos que chateiem os presidentes da junta e das câmaras municipais, peço-vos que chateiem com a escola, quando a escola estiver a fazer disparates, peço que estejam presentes, sobretudo. Isso é o mais importante, porque é assim que conseguimos mudar as coisas. Não é por tirar uma palhinha, por deixar de usar uma palhinha e passar a usar uma palhinha de papel, não é assim que eu vou salvar o planeta. O que eu estou a fazer é estou a mandar uma mensagem, a dizer, eu estou disposto, tenho que mudar-me e estou disposto a mudar qualquer coisa. E, portanto, essa mensagem, se sem de nós trocarmos a palhinha, o governante e o empresário já vão perceber que há uma vontade de querer mudar as coisas e que há uma forma para continuarmos a caminhar em conjunto. Entretanto, temos mais uma pergunta. Ainda não acabou. Todos nós queremos ter as últimas versões dos equipamentos tecnológicos e cada vez mais os equipamentos que compramos não têm reparação. Como é que mudamos isto? Não querendo ter os últimos equipamentos tecnológicos. Reparem que nos telemóveis, por exemplo, estamos a comer gelados com a testa. Claramente. Porquê? Pensem numa coisa, o ciclo de desenvolvimento de um produto demora uma série de anos, há uma série de investimento. Mas comparem, por exemplo, uma PlayStation, que vai na PlayStation 5 e irá para a 6 dentro de algum tempo, com um iPhone ou com um Samsung, com um S qualquer coisa. O que acontece é que, de ano para ano, não há tanta diferença assim. As diferenças entre o iPhone 17 e o iPhone 16 ou 15 não são tão grandes assim. Portanto, eu quero ter a última tecnologia, é só por status, é só para dizer, olha, o meu é o 17, já não é o 16, é o 17. Enquanto eu, com uma PlayStation 5 comprada em segunda mão há 5 anos, continuo a jogar os mesmos jogos. Portanto, a questão é, o que é que eu preciso? Eu preciso do status ou eu preciso de alguma coisa mesmo a sério daquela tecnologia? Pronto. Isso é o primeiro ponto. Lá está, mais uma vez, repensar e recusar as coisas. E depois, a seguir, se há uma marca que faz as coisas de forma a que eu possa reparar, eu vou escolher essa marca, em vez de escolher uma marca que me faz, olha, partiu aqui esta teclazinha no meu iPhone 120. Agora tenho que comprar outro novo, porque já não dá para reparar rigorosamente nada. Não, nós temos que dizer que não e dizer, olha, se o teu telemóvel não dá para reparar, eu não quero comprar. E, portanto, é esse ponto que nós também temos que ser nós a querer às vezes, sair um bocadinho da nossa zona de conforto e mostrar aos outros que queremos mudar qualquer coisa. Entretanto, não temos mais comentários. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ficou claro que a ação climática é urgente. Para limitarmos o aquecimento global a 1,5 graus, precisamos de uma transição energética justa, que deixe de vez os combustíveis fósseis no passado. Analisámos o papel da COP30, desde resoluções às metas por cumprir. Esperamos que este episódio ajude-os a refletir sobre o custo real das nossas escolhas diárias e a olhar para o exemplo de resiliência e equilíbrio que é São Tomé e Príncipe.
A sustentabilidade começa na empatia, com quem já sofre os impactos das alterações climáticas e com as gerações futuras. Agradecemos muito ao nosso convidado José Luís por nos ajudar a descomplicar estes temas, aos alunos e à turma do 9º A da Escola de Mora e também à Câmara Municipal de Arraelos e Centro Interpretativo do Tapete de Arraelos. Acompanhem o projeto no Instagram e no TikTok. No próximo episódio vamos explorar tudo sobre a educação para o desenvolvimento e cidadania global. Vemo-nos dia 11 de maio.